Minha gente, muito bom estar aqui com vocês. Mais um podcast forte e corajoso, é isso aí. E eu quero dizer que eu estou muito feliz hoje, porque a figura que está aqui, eu conheço ele há mais de 20 anos. A gente tem muitas histórias assim, engraçadas, muitas histórias emocionantes. A gente tem realmente uma vivência muito boa. E para mim é um motivo muito especial, afinal, é uma história de vitória também, como tudo o que a gente faz e traz aqui nesse podcast para encorajar você, para que você seja forte e corajoso sempre. Na vida nem sempre a gente vence todas as lutas que a gente enfrenta, mas a gente precisa sempre ser forte e corajoso. Eu estou aqui com meu amigo, mais de 20 anos, Samuel Neiva Neves, que vai conversar comigo um pouquinho sobre as histórias da vida. Tudo bem, meu amigo? Fala aí, parceiro, beleza? Maravilha, né? Oh, muito bom. Prazer é muito grande estar aqui com vocês. Olá para todo mundo que está aí nos assistindo, nos ouvindo. Para mim é uma história que nós tivemos, né? É longa e te conheço. Quer dizer, nós era criança ainda, Não, que nós 20 não. anos, Nós nós não. era criança. Não. Nós era criança ainda, 20 anos atrás. Mas é isso, cara. Maravilha. Ó, eu quero começar antes, né, da gente se conhecer. Você é de onde? Você é natural de onde? Eu sou de uma cidade que ninguém vai conhecer, saber o nome, né? Por nome vai ter que procurar lá no Google. No mapa. Vai no mapa aí. Jiquiri. É Jiquiri, Minas Gerais. Uma cidadezinha bem no interior mesmo, a cidade mais próxima, assim, conhecida é Ponte Nova. Ponte Tá Nova. bem? Quando você nasceu, essa cidade de Jiquiri, ela tinha quantos habitantes, mais ou menos? Cara, na verdade, a cidade de Jiquiri, a cidadezinha, né, eu morava na roça. Eu ia na cidade de vez em quando, mas sou da roça mesmo. Era 12 quilômetros da cidadezinha. Lá era 16 mil habitantes. 16 mil, né? Você ficou lá até quanto tempo? Quantos anos? Eu fiquei lá até os 17 anos. Eu saí meio que fugi da casa dos meus pais, né? Fugiu. Tivemos um desentendimento lá e saí Mas foi tentando a pra onde? vida. Foi pra casa da avó? Foi pra casa da tia? Foi pra casa do primo? Foi pra onde? Cara, a história é bem complexa, porque eu saí com uma bolsa de roupa, tudo que eu tinha. Tudo que eu tinha estava ali e não tinha dinheiro para ir muito longe, né? Uhum. Na roça, quem conhece sabe que não é nada fácil. A gente não vê dinheiro, a gente às vezes não passa necessidade, mas é muito complicado. E eu fui para a casa de uma tia minha, na cidade de Ponte Nova, que é a mais Sim. próxima, né? Cidade grande. Cidade grande, lá era considerado cidade grande. E na roça você não sabe fazer nada, eu não tinha nem tenho estudo, né? Não tem. Então eu tive que começar com pintura, fazia reparo em alguma coisa para sobreviver. E aí, dali para cá, eu ganhava um dinheiro e ia mais para frente um pouquinho, e aí fiquei em Barra Mansa por um tempo. Não foi fácil, né? Você sabe, sair da casa dos pais, você tem aquela segurança e depois você ficar assim, dependente de todo mundo. E lá na roça, mal ou bem, a gente tem meu pai já faleceu, é falecido, mas ainda tem lá uma parte da fazenda dele ainda. É um sítio, o pessoal chama de fazenda, mas na verdade lá é muita terra e vale pouco. Então, eu não sabia muita coisa, sabia trabalhar na roça, e aí fui para Barra Mansa, lá passei maus pedaços lá, né? E fui acostumando com essa vida. Você diria que... Você falou que não teve muito estudo, né? Com 17 anos você saiu, mas já no início da nossa conversa você começa a falar das grandes dificuldades que você passou na sua vida, né? Por você escolher não mais ficar ali com a proteção dos pais, da mãe, do pai. Você diria que essas dificuldades que você passou foram uma faculdade? Ensinaram muita coisa para você? Cara, o que acontece? Eu estar lá dependente dos meus pais, né? Mas naquele momento que nós tivemos desentendimento, até por causa de alguma coisa de lá mesmo, depois voltamos numa boa, um tempo que eu fiquei fora. E eu tive que
foi muito difícil esse começo, como o de todo mundo é difícil, né? Passei muita dificuldade e sei que não foi uma caminhada. Depois, quando eu voltei e eu decidi que eu falei, cara, eu não quero essa vida para mim. Por mais que eu tinha assim o que alimentar e tudo, mas ela era tão limitada que eu falei assim, eu quero uma vida independente, e eu tinha sonhos. E depois que eu tinha retornado para lá, eu peguei uma passagem de ida e fui parar em Piabetá. Piabetá aqui em Magé. Magé. Foi a primeira vez que você saiu do estado de Minas? Não, eu tinha saído dessa primeira vez, quando eu era menor ainda, até tudo que eu fiz, assim, eu fiquei maior de idade em Barra Mansa, tirei minha carteira de habilitação e tal, mas depois eu retornei, porque Entendi. eu sabia trabalhar de ajudante, pedreiro, não tinha nada. Entendi. Então, quando eu saí dessa segunda vez, eu saí assim, porque eu não queria, eu falei, pô, eu conheço a vida, eu não vou ficar aqui na roça entregando a isso. E aí foi que eu tinha só dinheiro para ir, não tinha para voltar. Piabetá. E comecei a trabalhar numa obra e dormi nela mesmo, porque não tinha onde morar. Certo. E ali eu fiquei, me convidaram para trabalhar e por aí começa a história. Sim. Depois que você veio, você tinha o quê? 25? Não, foi logo assim, eu não fiquei muito tempo. Eu saí, eu fiquei mais ou menos um ano fora e retornei. Fiquei lá um tempo e vi que aquela vida, falei assim, não sei, isso não é vida, essa vida não tem futuro algum. Quantos anos você tinha? Fiz 18, aí era mais ou menos uns 19 a 20 anos. Aí chegou em Piabetá ali. Aí aquela cidade maravilhosa ali, fresquinha. Aquilo é um pedacinho... Clima da montanha, pedacinho... A gente chamava eu morava na favela de Piabetá, você imagina o que é aquilo? Pessoal que tá em casa aí, você conhece, tem parente em Piabetá, pelo amor de Deus, de forma alguma eu tô querendo fazer aqui um comentário pejorativo, né? A gente sabe que Piabetá fica ali em Magé, e Magé é uma cidade cercada por montanhas, né? Então ela praticamente é um vale lá que se transforma num forno. É muito quente Magé. E aí você chegou lá, né? Aí começou a trabalhar com obra e tal, e ali... Cara, nessa empresa que comecei a trabalhar, ele estava montando uma loja e estava assim na obra. As pessoas que não têm estudo, não têm profissão nem nada, trabalhar em obra. Isso aí. E ali, onde você vai abrir uma loja, os patrões vão estar e tal, acompanhando, e com isso eles vendo eu trabalhar e me chamou para trabalhar. E eu comecei a trabalhar na loja. E daí começa a história, né? E depois, com o tempo, eu trabalhei muitos anos nessa empresa que futuramente ia ser minha, que eu não sabia, né? Sim. Graças a Deus, Deus foi... Tipo assim, foi tudo dando, aparentemente parecia que estava dando errado, que quando essa empresa que eu trabalhei, que eu comecei em Piabetá, e ela veio para Cabo Frio, ele me mandou para Cabo Frio, essa época eu já estava trabalhando mais de 10 anos com ele. Certo. Aí foi que ela chegou separaram a sociedade, né? Quanto tempo depois? 10 anos depois? Foi em 93 que eu vim para Cabo Frio, mais ou menos. Isso foi em 2001, já que foi quando eu comprei a primeira loja. E aí... Em algum momento, do dia em que você entrou nessa empresa para trabalhar, até 2001, passou pela sua cabeça a possibilidade de comprar, de assumir a empresa? Eu comecei a trabalhar e eu andava muito com um dos sócios que era quem administrava mesmo. Sim. Era uma rede de loja, né? Sim. E eu andava com ele, me levava para as fábricas, me ensinava tudo e falava que eu ia ser dono de loja um dia. Eu não acreditava naquilo. Ele semeava isso na sua vida? Ele era como um pai. E ele faleceu o ano passado, complicações da Covid mesmo e tal.
E para mim ele foi como um pai. É uma pessoa que era desviada. Até eu poucos dias comentei com a minha esposa exatamente sobre isso, que eu falei assim, eu sempre falei e sempre mostrei com a minha vida um pouco, né? Claro, a gente é cheio de falhas, mas de uma vida com Deus. E sempre ele falava que mesmo sendo desviado, tinha a necessidade de voltar. Mas eu nunca conversei sério com ele sobre isso, até por, tipo assim, ele ser mais velho e tal. Não sei se é por isso, mas sempre falava por telefone, até próximo assim a ele ter as complicações e vir a óbito. Nós sempre falava por telefone que eu tinha uma admiração uma gratidão muito grande por ele. E então ele era uma pessoa desviada e eu aprendi muito. E ele falava isso comigo. E quando ele saiu da sociedade, ele foi um dos que administrava e ele saiu da sociedade das empresas. Mas eu não perdi o contato. Os outros que eram meus patrões mesmo, continuou. E a empresa entrou em decadência porque ele era a pessoa que administrava tudo e os outros não sabiam. Eu sempre cobrava alguma coisa e eles achavam que eu estava errado. Você fala aí, você acabou de falar que ele foi como um pai para você. Você saiu de casa com 17, depois com 19 anos, né? Então, muito jovem ainda, ele ocupou esse papel, né? No período de formação na sua vida. Você disse que ele era desviado. Você já foi criado até os 17 anos num lar cristão? Sim, eu fui. Meu avô era uma pessoa que foi o exemplo da minha vida. Meu pai, nem tanto. Meu pai, assim, era uma pessoa muito correta. É uma coisa que eu aprendi. Eu creio que eu aprendi isso muito com ele, porque me incomoda. Aquilo que te incomoda é porque realmente o erro, quando não te incomoda mais, é porque você já acostumou com ele. E o meu pai, em algumas coisas, ele era muito correto e eu aprendi isso. E a escola que eu tive na vida é exatamente essa. Aprender o que é bom, eu conversar com você e aquilo que eu achar que é bom, eu entender que é bom, eu vou avaliar e vou trazer para mim aquilo. Essa é a escola da minha vida. E o meu pai, eu aprendi muita coisa boa, assim como esse suposto pai que morreu, que eu considerava como pai também, pelo que ele fez comigo, também, né? Então ele tinha muita coisa que eu aprendi até a gerir a empresa com ele, do que era bom. Falei assim, isso eu aprendi a não fazer com ele, e isso eu aprendi a fazer. Maravilha. Então, isso que aconteceu comigo. Então essa é a escola que eu tive. E ele, falando dele ainda, quando eu estava em Piabetá e eu não tinha onde morar, e começou a funcionar a loja, ele me levava para Teresópolis. No final de semana ele me ligou um dia e falou assim, vem para Teresópolis fazer uma coisa, alguma coisa lá que ele queria que eu fizesse. Aí quando eu cheguei ele falou assim, para você não ficar dormindo na loja, que você não... Então ele me levava, uma pessoa que realmente ele tinha consideração pelas pessoas. Você quando fala sobre isso, assim, hoje já não está mais aqui ele, mas olhando para a sua história, você consegue ver um cuidado de Deus? Você consegue ver ele como uma pessoa que Deus colocou para poder, de alguma forma, ajudar você na sua vida? Sem dúvida nenhuma. A gente entende o quê? São pessoas que passam pela vida da gente e que a gente, depois de muito tempo que passa, a gente vai ver que realmente era alguma coisa, aquela coisa de profetizar sobre a vida da gente, era aquilo se cumpriu. E já teve mais pessoas que passou, e coisa que jamais onde eu pensava que chegaria. E a gente sabe que Deus, a gente tem hora que quer fazer e tem hora que Deus quer fazer com a gente. Só que a gente às vezes faz a vontade da gente. E dá errado, a gente acha que deu errado, mas deu certo porque não teve êxito, né? Porque Deus quer melhor pra gente. E eu sei que tudo que aconteceu na minha vida, até quando eu disse que comprou, que ele saiu e tal, que era uma pessoa que eu tinha muita consideração, e ele também, como patrão, era uma excelente pessoa. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Eu estou conversando aqui com meu amigo Samuel Neiva Neves, mais conhecido como Leco para os mais íntimos. É isso aí. Pessoal do futebol aí que nunca jogou nada, né?
Ele sempre tentou alguma coisa. Não, esse é Rafael. Ele machucou muitas pessoas, fez muitas vítimas aí com as suas cabeçadas. A gente está conversando aqui no Forte e Corajoso, uma história, sabe, de vitórias, uma história de perseverança, uma história de coragem e uma história de fé. Glautinho, meu amigo, como é que tá a interação do pessoal aí? Tem gente aí online com a gente aí? É isso aí, ó. A galera tá aqui ligadinha. Mandar um abraço aqui pro Lindomar Cartacho. Lindo! Ligado com a gente, lindão. Lindo és. A Simone Fiório, a irmã Cláudia Andréia, Matheus Barreiro Júlia, seu Walter, Bia Hernandes. A galera tá aqui, todo mundo ligadinho. Pessoal que quiser fazer pergunta, pode colocar no chat aí que você vai fazer a pergunta para ele aqui, né? Vamos reproduzir, querendo deixar aqui Então, pergunta. Falou de futebol aí, a galera se animou, né? Se animou? Reza a lenda que era um ótimo atacante, né? Nunca vi. Mais ou menos. Baixava a cabeça e saía chutando. Depois tentou migrar pro futebol. Só parava quando a bola tava na rede. Só parava... Sempre tinha que ter duas bolas. Uma só para ele e a outra para a turma jogar. Fominha toda a vida. menos. Samuca, deixa eu te perguntar então. Aí você disse que veio para Cabo Frio em 2001, você assumiu a empresa que Em 93 eu vim para Cabo Frio. Sim, 93, 2001 você assumiu a empresa que você trabalhou durante 10 anos nela. Isso, ela, como eu parei lá, né, ela entrou, tava assim, eles tinham muita grana, mas a empresa parou numa situação que ela não vendia mais nada, a loja toda estava muito, porque ele não sabia quem era o sócio que administrava, ele saiu, e aí ele tentou vender para todos os concorrentes, e ninguém comprava, tudo que ele... Para todo mundo que ele oferecia, ninguém queria comprar. E eu queria o quê? Eu queria o emprego. E ele resolveu oferecer para quem não tinha dinheiro para comprar, é isso? Na verdade, ele não ofereceu. Ah, não? Eu falei com ele, eu dei para ele 3 opções. Foi? Eu falei assim, cara, eu não aguento ficar mais sem fazer nada aqui nessa loja. Não vendia nada, ele não comprava nada, achava que tinha que vender o saldo que tinha. E falei, me dispensar, dobrar o meu salário, ou então me vender a loja. Se puder cortar para mim aí a câmera, você foi forte e corajoso aqui, né? Você foi corajoso demais, né? Botou o cara na parede. Não, mas é loucura. Foi loucura, na verdade, né? Porque eu estava correndo um grande risco. Mas vamos voltar um pouquinho aqui. Em 95, parece que em 95 entrou um funcionário lá, nessa empresa. 95. 95. Um rapaz, né, que foi a primeira vez que a carteira dele foi assinada. Como é que foi essa história? Conta aí. Rapaz, esse rapaz é uma longa história. O emprego dele praticamente é o primeiro emprego dele. Foi o primeiro carteira assinada. O primeiro emprego dele comigo, cara. Foi a primeira vez que assinou minha carteira. Esse cara, ele era, eu até, na época, tinha aquele negócio de esmilinguido, aquele magrelinho, só que depois ele tomou... Olha aí, minha gente. Ele tomou algumas coisas pra ficar fortinho, tá? Esse cara era... Aí, o que aconteceu? Aí começou a trabalhar comigo. Começou a trabalhar comigo e esse cara... Eu vou falar pro pessoal aqui, é isso aí. Esse cara trabalhou comigo. Esse que vos fala aqui. Emprego. O primeiro emprego. Primeiro emprego, carteira assinada. Era magro? Isso aí. Era magro? Tinha cabeça e joelho, né? Isso aí, 95. Cara. Magrilinho. Primeira vez, irmãos, que a minha carteira foi assinada. Trabalhou comigo. Ela foi assinada por Saleco. Tava escrito lá. Era bom de venda? Rapaz, eu não era vendedor não, cara. Não, rapaz. Eu era conferente. Começou. Eu era conferente, conferia ali. Isso aqui é uma história, cara, que você não imagina. Essa e história aí, nossa... quando eu fiz, não foi 18 anos, mas quando eu achei que sabia de tudo, vou revelar tudo pro pessoal que tá em casa. Vou revelar hoje. Vamos lá. Hoje eu vou abrir o coração aqui. Todo jovem, quando faz 18 anos, acha que sabe da vida, acha que sabe tudo. Ele trabalhava nessa loja e ele morava sozinho, né? E aí eu cheguei um dia para minha avó e falei, vou sair de casa, vou morar com um amigo. Ele era crente, já servia a Deus. E aí eu deixei a comida na mesa, né? O pão, o café da manhã e fui morar com ele. Essa é a história, né, que vai se desenrolar em 365 dias comendo macarrão com salsicha. Então, se você me chamar para comer na sua casa, por favor, tudo menos macarrão com salsicha. Eu odeio. Samuel me fez comer macarrão com salsicha todos os dias.
e ele me fez utilizar o extra da rodoviária como shopping. Aquilo ali era o nosso shopping center, né, Samuel? Não era isso? Conta um pouquinho daquela época aí, Samuel, conta pra gente. Cara, sabe como é a vida de solteiro, né? A gente pagando aluguel e tal, tem que arrumar alguém para ajudar a dividir, né? Dividir as contas. E aí o cara achou que poderia ajudar nisso aí, ter uma vida independente. Mas largar a casa da avó, tudo prontinho. Tinha tudo. Lá não tem café da manhã, tem pão nada. não tem nada. Tem que dar nada. Olha, irmãos, eu lembro que tinha uma registradorazinha. Eu tenho pavor daquilo até hoje. Eu tenho pesadelos com aquilo. Era um negocinho que você batia assim, aí puxava assim, aí saiu o papelzinho. A fitinha. Todo mês eu ficava devendo pra esse cara. Porque a gente dividia o aluguel, era o condomínio, era um apartamentozinho, né? Era aluguel, condomínio, água e aí a comida. Irmão, eu acho que eu devo até hoje. Eu acho que até hoje. Eu já perdoei a dívida, porque... Caducou, caducou. Vou pagar também. É terrível, mas passamos... Mas qual é a melhor, assim, quando você traz a memória, assim, o que você tem de bom de pensar naquela época, assim, de saudosismo? Cara, era muito bom isso naquela época, assim. Cara, naquela época a gente tinha várias oportunidades, né? Que jovem não falta oportunidade para se perder no mundo. Sim. Com tudo que oferece, que hoje muitos acham interessante, né? E a gente, o que a gente fazia? Eu sei que a gente se reunia para orar à tarde da noite e não tinha... Aquela época as coisas não eram fáceis como hoje, não tinha um McDonald's, não tinha nada. E a gente ia para a rodoviária, onde estava aberto ainda para comer alguma coisa. Sim, tinha um outro lugar lá que o sanduíche... Pegue. Não, tinha Seu Zé, que era... Seu Zé que botava o dedo assim, ó. Entregava o suco do sanduíche aqui, ó. Seu Zé era um... Todo inflamado o dedo. Era um podrão que tinha. Quando ele servia o hambúrguer, né? com suco, ele trazia assim, ó. Um dedo assim, né, Seu Zé? Mas era R$1. O primeiro que colocou a R$1 o sanduíche, pô, o nosso orçamento era pra isso. Isso aí. Qual foi o ano que você casou? Eu casei e caramba, que pergunta... Tem quanto tempo de casado? 20... Eu casei em 2001 mesmo. 2001. Pô, tá vendo? Olha só o que aconteceu. A história, voltando na história lá, quando eu comprei essa primeira loja, que eu saí, eu não tinha dinheiro, né? Não tinha dinheiro. Você tinha coragem, você falou aqui, né? A coragem... Eu nunca fui irresponsável, mas sempre tive coragem de fazer loucuras, né? Porque é tipo assim, eu sempre... apostei o que eu tenho, eu aposto. Sim. Apostar não é as apostas de azar que a gente fala. Sim. Eu sempre apostei, porque, tipo assim, se você tem R$100, você perder ele... É seu, não é né? nada, é pouco, pouco, mas é aquilo que você tem. Eu até já cheguei a falar que louco não é quem rasga dinheiro, porque quem rasga tem para rasgar. Sim. A quem gasta o que não tem. É verdade. Né? Faz muito sentido. Você faz uma dívida... então, isso é loucura. Verdade. Então, é isso que aconteceu. Quando eu comprei, eu fiz uma loucura. Eu peguei com a minha namorada, que hoje é minha esposa. Quem é? É a mulher mais linda de Cabo Frio, que é Kátia Daiane. Kátia Daiane, pô, é isso aí, um abraço pra Kátia. Minha vida. Isso aí, tá na câmera 1 do meio aqui, ó. Essa aqui do meio pois aqui, ó. Mulher, você é tudo pra mim. Olha você aí. E nossas filhas. Meu Deus. É a razão da minha existência. Muito legal. Você tem duas filhas, né? Duas filhas que é bênção de Deus. E aí você namorava ela? Eu namorava e aí quando eu fechei negócio dessa loja, porque ninguém comprou, né? Ele ofereceu para todo mundo, ninguém comprou. E eu tinha falado com ele na época que se ele quisesse vender à vista, eu falava com meu pai e a gente comprava. Entendi. Só que ele achou você que era o pai. Ele pensou que era o meu pai daqui da terra, que meu pai não tinha condição de vender. Olha isso aí, garotinho, que doideira. Não, meu Deus do céu. Eu falei, se comprar à vista... Eu não sei de onde eu tirei isso, né? Meu Deus. E gente, olha só o que aconteceu. Quando eu ofereci para ele, que ele pedia na época, era 120 mil, alguma coisa, 120 mil... E eu ofereci 120 mil 2001, né? 80 mil, eu ofereci 80 mil
eu coloquei numa agenda e orei em cima daquilo. Falei assim, se ele chegar aqui, é porque Deus está aprovando Caramba. isso aqui. Que E, cara, incrível. e ele ofereceu para todo. Não, isso não tem lógica. Ele falava que não tinha lógica de 120 para 80. Entendi. E eu ofereci parcelado, Uhum. claro. Não tinha dinheiro, né? Pagar com o negócio. Entendi. Mas aí ele chegou naquele valor. Você falou com o Senhor, né? Você colocou diante de Deus. E aí você falou, se ele chegar nisso aqui... Foi uma atitude muito corajosa, né? Assim, ousada, né? Olhando hoje de onde você está, mas no panorama onde você estava da época. Foi assim, foi uma situação muito ousada. Foi muito ousada e, tipo assim, eu diria que foi acreditar bastante, Sim. tanto no negócio e ter, assim, se eu tinha aprovação de Deus, porque ele chegou próximo. Quando ele chegou próximo, eu falei assim, não, dá pra fechar Uhum. o negócio. Eu sempre fui de negócio, né? Sim. Você lembra da minha época? Desde o celular, que Sim, quando antes lançou, já era, né? Antes de você comprar essa loja, você mesmo trabalhando nela, você já havia tentado montar algumas coisas, né? Cara, quando apareceu o celular, eu já começava a negociar. Eu sempre fui de negociar. Eu sei que eu trabalhava numa loja, eu vendia as coisas daquela loja, eu começava a pegar aquilo e vender. Vender pro pessoal, tipo, todo mundo que eu conhecia, Sim. eu trabalhava na loja de roupa, eu vendia roupa, Sim. fazia tudo. Tudo quanto é negócio eu já tentei. E eu, tipo, como eu disse, o que eu tinha para investir, eu nunca fui de colocar dinheiro em poupança. Mas que eu lembro era celular, lanchonete. Vamos falar um pouquinho assim, né? Foi muita coisa, né, meu irmão? Foi. Não foi pouca coisa, não, O né? celular. Gautinho, você lembra de alguma coisa, Gautinho? Você lembra aí daquela época? Você era criança, né, Gautinho? Enganar Uma quem? Você era diferença criança? de geração, né, Samuel? Criança. Mas eu lembro mais um pouco pra cá da loja, do futebol. Sim. E eu queria fazer uma pergunta. Pode fazer. Ó, as filhas estão aqui, ó. Estão aí, é? Estão aqui, estão Manda um beijo pedindo pra pra elas aí, mandar Samuel. um beijo pras filhas Vamos também. ficar com ciúme aí. Com certeza, beijo pra vocês. Vocês são tudo que eu tenho de melhor. Essa parte boa, né? Puder... Parte boa sua é Kátia, né? E as meninas, né? Pois é. Pô, tô enchendo a bola de vocês, hein, meninas? Melhor parte. Vai, Gautinho. Olha, Manda aí. Lindomar já colocou aqui também que você foi sócio Lindomar de é churrasquinho. enjoado. Sócio de churrasquinho. Que Não, isso? Não é um churrasquinho, não, gente. Na casa não, é vendendo churrasquinho que a gente fazia. Pô, como tinha muito amigo, lá em casa vivia cheio de gente. Vila, não sei o quê. solteiro. Não quero não. Vila Point. Não, esse aí já foi um. Vila Point. Eu tava ficando rico já, Já, né? viu? Eu tava conseguindo. E era petisco, né? Era, Meu Deus do petisco céu, e que tal. doideira. Cara, foi muita tentativa, né? Muito. Essa época do celular, tem uma história rapidinho que eu vou contar. À vontade. Que tinha alguém que... O celular estava em alta, né? Começando. Tinha StarTAC, aquele pequenininho, Meu né? Deus. E depois, logo em seguida, lançou o digital. Isso. Só que o digital era grande. E aí eu sei que eu negociava celular, né? É o que eu tinha dinheiro, eu comprava um celular, eu negociava e tal. Tinha uma amiga que estava querendo vender, querendo trocar o StarTAC, que era pequenininho, Sim. por um digital, que achava que ele estava ultrapassado. E tinha uma outra que tinha o digital grande, só que era grande, né? Mas era digital, que queria pegar um StarTAC e achava aquele grande. E eu, como eu negociava, né? Eu intermediei, falei assim, você volta R$100, eu arrumo o StarTAC para você. E falei com quem tinha o StarTAC, você volta R$100 e eu arrumo o digital. Sim. Ou seja, ganhar dos dois lados, né? Sim. E fiz esse negócio. Então, tipo, não enganei ninguém, mas eu intermediava. Tá bom pra você, você volta. Já fiz isso. já era Cheguei um lá e talento trouxe pra natural. cá. Satisfação garantida ou o seu dinheiro de volta? Não, Já era um é- talento natural, você toda- sempre identificou esse seu dom. Já era um ambiente que você sentia vontade da venda. Sim, não, como eu disse desde o começo, desde criança na roça, eu já era disso aí, de comércio, né? Eu sabia que tinha na veia isso aí. Se for contar a história, é muito longa do que eu já passei, mas era isso. Depois foi carro. Nessa época que eu comprei a loja, eu comprava e vendia carro. Sim. O carro que eu tinha, eu botava na porta e vendia direto. Certo. Aconteceu uma história também, que eu vou contar só essa. De um Fica à carro, vontade. eu pegava, o cara botava a placa, né? Como até hoje bota, vende-se. E essa época o Monza era um carrão, né? Passava um cara. Tubarão? Que tubarão? Não, é antes, é o mais velho. Aquele hatch.
O mais velho. Aí ele, com a placa assim, falou, cara, eu vou comprar esse carro. Aí passou, eu dei sinal, ele parou, com aquela placa, falei, tá vendendo? Ah, sim. Aí me deu o preço. Eu falei, deixa eu dar uma volta no quarteirão. Aí dando a volta no quarteirão, quando eu tô retornando, alguém faz sinal, fala assim, não, tá vendendo o carro? Não acredito. Tá vendendo o carro? Eu falei, tô vendendo. Não acredito. Aí eu sei que ele pedia 4 mil, eu falei 4.500. Aí ele fechou o negócio comigo sem eu comprar o carro. Olha aí, minha o que eu gente. fiz? Meu Deus do céu. Cheguei até cá na loja de acreditar volta, nisso. falei com o cara, ó, vou ficar com o carro, ele vai pagar aqui. Aí me deu 500, pagou ele os 4 mil, ganhei 500 reais só por dar uma volta para testar Olha aí, o carro. gente, olha aí. E assim as coisas iam acontecendo, né? É isso aí, muito legal. Essas são as histórias. Bom, aí em 2001 você namorava a Kátia, né? Foi antes de você casar que você comprou? Eu comprei em setembro de 2001, né? Foi até, eu tava lá fechando negócio, assinando contrato, quando atacaram lá nos Estados Unidos, naquele dia, de 11 de setembro, foi exatamente nesse dia. E ali começava a história, né? Eu sei que muito mais não trabalho, vou contar, né? Não vou contar essa parte, que é muito longa. Sim. E Kátia nessa época que eu comprava e vendia carro, falei, cara, eu tenho que vender o carro para pagar, para dar o sinal. Eu tinha oferecido 30 mil e pagar 10 parcelas de 5 mil para a loja que eu comprei. Só que não conseguia vender. Aí eu tive que pegar 10 mil com Kátia, ela me emprestou, me namorava e me emprestou. Olha aí. E eu consegui, com cheque especial, tudo dar mais 10. Você consegue ver assim, porque você disse que no início, né, a primeira pessoa foi que ocupou um lugar, né, de também paternidade na sua vida, que era o dono da empresa. Ela foi a primeira pessoa ali colocada por Deus, né, para poder auxiliar. E aí agora você vê num dos momentos decisivos da sua vida a segunda pessoa. Você consegue ver a Kátia como essa segunda pessoa que não era nem casada com você ainda também, ajudando nesse momento, sendo um instrumento de Deus na sua vida? Com certeza isso não tem, eu não tenho dúvida, porque aquela pessoa que primeiro ela pegou e o que ela falou estava se concretizando, que ela falou que eu ia ser dono de loja. Sim. E aí eu estava comprando uma loja. E aí surgiu Kátia, que isso não tinha muito tempo, uma pessoa, naquela época 10 mil era muito dinheiro. Sim. Eu falei com ela, não tinha outra saída, né? Eu, cara de pau, né? Corajoso, né? Corajoso demais. Mas aí eu falei com ela, você me empresta, eu pego a máquina de cartão de crédito sua, porque ela tinha empresa já, e vai quitando. Sim. Né? Ela me emprestou e vejo assim que ela foi a pessoa que acreditou em mim e fez o investimento, né? Ela fez o investimento, que olha só, o que aconteceu tudo, ela estava fazendo investimento. Sim. Então a gente vê assim que Deus vai colocando as pessoas. E na minha caminhada, Deus enviou muitas pessoas. Você vê, você é meu amigo desde sempre, praticamente de Cabo Frio. Isso aí. E através da sua vida, eu tenho os mesmos amigos. Você vê, Lindomar enjoado. Lindomar. Lindo, beijo! Lindo! Continua Lindomar, meu amigo. Eu tenho os mesmos amigos e através desses que entraram depois, foi através desses pessoas que você já me apresentou, que pessoas da melhor qualidade. Deus enviando pessoas para somar, realmente pessoas que é amigo. Que muitas vezes a gente fala que é amigo, o cara conhece até o meu vizinho lá, fala, pô, você não é meu amigo, você é meu vizinho. Isso aí. Porque não é, esse estilo de vida não é o meu, verdade. né? Então, são coisas que acontecem na nossa vida. Então, é Deus a todo momento. A gente talvez não percebe o que Deus está cuidando a todo momento, né? E tudo isso que parece... Muitas coisas deu errado, como você disse, da lanchonete, vender carro que eu não conseguia vender, e aí eu consegui... Ou seja... Fazer negócio que deu errado. Isso, e aí para quê? Para que ele tinha algo melhor para mim. Sim. E você vê tudo que vai acontecendo. E aí vai acontecendo para cá, de pessoas que vai aparecendo para somar. Você falou isso, eu me lembrei do versículo Romanos 8, 28. Você falou assim, coisas que deram errado, mas que eram o melhor para mim. Quando Paulo diz que todas as coisas cooperam justamente para o bem daqueles que amam a Deus. Estou conversando com meu amigo Samuel Neiva Neves aqui, contando um pouco da história de vida dele, uma história de muitos desafios, de muita coragem e de muita fé. Samuca, eu queria fazer uma pergunta para você, que eu sempre faço aqui no podcast. Existiu algum momento, assim,
em toda a sua história de vida que você achou que você não ia conseguir, que não ia ter mais jeito? Você falou assim, cara, não tem jeito, não vai dar certo, não tem como isso aqui. Houve um momento na sua história, nessa caminhada toda que a gente está falando aqui, que a partir daquele momento alguma coisa aconteceu e dali houve um romper, você viu a mão de Deus? Houve isso? Cara, tem mais de um momento até que isso acontece na minha vida. E a gente que não tem, eu longe da minha família, esse tempo que eu passei desde... Eu tive para morrer algumas vezes, né? Porque na noite eu trabalhava, eu sei que era assim, a gente não tem sabedoria de que é uma cidade grande, eu trabalhando e voltava do trabalho à noite e tal. E quantas vezes Deus me livrou daquilo, da morte, de pessoas morreu na minha frente. Eu estou indo, Incrível, a pessoa isso. ser baleada na frente, passando por terrenos baldios para cortar caminho, porque eu andava a pé para ir para casa. E depois dos negócios, depois que eu passei a ter as empresas, teve momento também que, é claro, existe algumas vezes que ver Deus realmente agindo na minha vida. Eu vi assim que não dava. Agora mesmo, de trás para frente, a gente pode falar da pandemia, que assim que ela começou, eu vou começar de trás para frente, porque é muito longa, Sim. né? Então, assim que começou, que tinha muitas perguntas, a gente tem alguns dos franqueados ligava e pressionava e tudo, e perguntava, eu não tinha resposta, assim como até hoje, praticamente até hoje, quase ninguém tem resposta e não sabe bem onde que nós estamos, Sim. qual o cenário que nós estamos vivendo Sim. neste momento. Então, quando eu vi que começou aquilo tudo, eu pensei, foi dia 20 que fechou tudo, né? Dia 20 de março de 2020, e eu fiquei até o dia 30 em casa. E eu vi assim, eu falei, cara, eu não vou deixar tudo desmoronar e eu ficar parado. Eu não fazer nada, não vou lutar por tudo que nós construímos, né? E uma das coisas que é a mão de Deus é porque no ano anterior, no final do ano, no mês 10, de todas as empresas que eu tinha, eu franqueei e passei para cada um dos franqueados que ficou administrando. Sim. Então, isso aí já seria o quê? Uma responsabilidade, parece que é assim, Deus mostrando que algo viria e imagina se eu tivesse, fase, né? Imagina se eu tivesse com aquela pressão de tudo na minha... Então foi assim, foi meio que dividiu a carga. E aí foi quando começou a pandemia, todo mundo me perguntava, eu falei, cara, eu não sei se vou ter que vender, até cheguei a comentar com você, né? Foi. Se eu vou precisar de vender a minha casa, se eu vou perder tudo que eu construí, porque a gente ficar 10 dias é uma coisa, agora a gente não sabia até quando, a gente pensou assim que era uma semana, uns dias que ia ficar fechado, depois a gente viu que o negócio era muito mais sério. E aí quando eu vi a mão de Deus, é naquele momento que a gente... eu no dia 30, eu chamei 2 pessoas, falei assim, cara, vamos para a loja, vamos tentar vender alguma coisa pela internet. Pela internet, ele fez lá uma plataforma pelo WhatsApp e a gente começou. No primeiro dia começou devagarzinho e o troço começou a surpreender a gente. E aí eu chamei todo mundo, os franqueados, e falei com eles que estava dando certo e qual que era o caminho. E passamos, muito legal. E ali a gente viu Deus agir naquilo lá, que com a loja fechada a gente começou a vender de igual para mais do que com a loja aberta. Muito legal. Que tipo assim, era milagre. Mas teve que ter uma atitude. Essa atitude muitas pessoas pensam que é inteligência, pensam que é tudo, mas não tem nada de mim. Deus me dá e eu boto em prática. Sim, mas eu digo o seguinte... decidiu acreditar, mesmo não vendo onde que ia chegar. Porque assim, as pessoas que estão assistindo aqui, né, talvez no primeiro momento ouvindo a sua história, não conheçam você,
né? E falo assim, caramba, mas assim, em cada momento que você viveu, você não sabia o resultado que você ia ter, mas você sempre acreditou e teve atitude, você teve força e coragem para poder avançar e sair do lugar de onde você estava, é isso. Exatamente aquilo, é lutar. Se a gente pensa que vai ter alguma vitória sem luta, não é isso que a Bíblia nos ensina, né? Na verdade, ele diz que no mundo passais por aflição, e a gente sabe que nada é fácil. E nesse momento, você vê, depois de tudo construído, não parou por aí, né? Sim. Você viu que nós tivemos esse desafio, na verdade o mundo todo teve. E muitas empresas fecharam, né? Muitos. Naquele momento foi assim, a gente até hoje te vê que tem reflexo. Sim. Que poucos sobreviveram. Mas é aquilo, a gente teve coragem de enfrentar, sim, tudo isso e não ficar parado, né? Sim. Tem que ser, esse momento realmente a gente tem que ser muito forte, buscar força de onde não tem. É aquilo, né? Eu nunca deixei de lutar. Sim. Eu sempre briguei por tudo e luto por tudo. É igual no futebol, né, Glautinho? Você sabe que o pau quebra. Eu acho que o futebol é a maior prova da sua perseverança. Não, você tá falando, Rafael, eu vi você, cara. Não, eu não jogo. O meu talento é a música, eu canto. Eu só não tenho oportunidade, mas eu canto. E eu queria comentar um fato até assim, bem interessante, né? Eu sei que as pessoas que cooperam, que ajudam, elas não gostam de aparecer, de falar, Samuel, mas assim, a gente está falando para muita gente que está ouvindo agora ao vivo e também que vai ouvir. E de alguma forma, eu acredito que a gente precisa ser referência, sabe? Ontem, segunda-feira, eu falava com a liderança da igreja sobre Jacó. Jacó, ele foi enganado pelo sogro dele, Labão, várias vezes, sobre o salário que ele ia ganhar. E aí, até que o sogro deles moravam na roça, o Labão virou para Jacó e falou assim, ó, a partir de hoje, você só vai ter de salário as ovelhas que nascerem malhadas e salpicadas. E todo mundo sabe que a tendência é que os animais eles nasçam com a pelagem lisa, ou seja, marrom, preto, branco e não malhado e salpicado. O que Jacó fez? Jacó pegou umas varas, salpicou elas e colocou assim em pé, de frente de onde o rebanho se alimentava. E aí, enquanto as fêmeas elas bebiam água e comiam, os machos acasalavam e elas olhavam para aquelas varas. E aí, obviamente, ao ver aquelas varas malhadas e salpicadas, elas tinham referência. E aí as crias nasciam malhadas e salpicadas. Então, as pessoas que realmente elas fazem, né, de todo o coração, elas não querem aparecer. Eu encontrei com ele na época, eu acho que foi em abril, foi em abril, maio, foi por aí. E a gente já estava com um restaurante aqui há muitos anos, Samuel já era um parceiro do restaurante Graça já há muito tempo, e ele falou, cara, eu não sei o que vai acontecer, eu não sei o que espera aí, mas eu quero fazer alguma coisa. Como quem diz assim, não sei se a gente tem mais muito tempo, que tava morrendo todo mundo. Tava morrendo um monte de gente, a gente não sabia. Ele falou, não sei se de repente, se mês que vem a gente não vai estar aqui, a gente não tinha pego o Covid ainda. E ele falou, cara, eu tava pensando em fazer uma janta. E a gente tinha acabado de lançar a janta aqui no restaurante. A gente ia lançar, eu falei, cara, já vou lançar a janta. E aí eu falei com ele, cara, por que você não coloca um café? Eu te ajudo, te dou umas dicas e tal. E como é que foi essa experiência para você, Samuel? Mesmo num dos momentos mais difíceis, né, você tendo que lidar com um monte de coisa, um monte de gente cobrando a você, e ainda assim você decidiu iniciar um projeto paralelo ali, sem certeza de nada. Como é que foi isso para você? Cara, depois que passa, eu fico pensando assim, parece que a gente fica louco, né? Sim. Porque é um momento que eu achava que eu ia ter que procurar aqui para daqui a pouco eu tá pegando a fila junto com a turma. Sim. E aí foi que eu pensei assim, cara, o povo não deve estar passando boa vida, porque se eu via que o negócio lá tá apertando, sim, imagina, tem pessoas que tá bem muito pior. Aí eu pensei assim, pô, vou começar, foi quando eu te falei, né, que sim, eu falei assim, pô, de servir janta, porque o pessoal almoça, mas eles não têm, hoje com tudo fechado, né, tudo dava fechado, onde que eles iam arrumar alguma coisa para comer, pedir alguém. Chegou a servir quantos por dia? Quantos cafés por dia? E teve até 170 cafés, 170. O dia mais, sim, mas era assim, era sempre acima de 100 que a gente servia. Mas aí foi que eu pensei na janta, aí foi que você falou, ainda bem, porque eu falei, sei lá, até quando que eu ia aguentar.
né? E comecei a servir, a gente viu ali que abençoou muitas pessoas e você começou a servir a janta, né? E o pessoal tava resolvido. Foi. E a gente passou por esse momento e acho que foi uma semente que a gente colocou e Deus começou a nos dar a colheita logo em seguida, que aquilo que a gente achou que estava tudo desmoronando, Deus reconstruiu tudo, Muito né? legal. E tudo voltou ao melhor do que estava. Muito e a legal. gente passou por esse momento e ficamos mais fortes ainda. Incrível. Estou conversando com o Samuel Neiva Neves, meu amigo aqui, uma história de vida incrível. Dá para escrever um livro, tem muita coisa curiosa, né, nossa aqui. Eu vou contar um fato curioso, mas antes, Glautinho, como é que tá o chat aí? Tem alguém perguntando, falando alguma coisa? Tá pegando fogo aqui, ó, Meu a galera Deus. colocando. A Dalva Neves. Conhece Dalva? Dalvinha, beijo! Você tá aqui no meio aqui, ó. Beijo pra você, saudade de você. A Dalvinha é minha irmã querida, né? É paulista ela agora, né? É paulista. Meu Deus do céu. Ela colocou aqui, ó, sempre teve espírito de vendedor. É. Quando éramos crianças, brincávamos, vendinha, ele sempre Não, era o dono. não falei? Meu Deus. Eu e Linda, enchendo os compradores. E somos compulsivos até hoje, né? Eles compram e vendem. O meu negócio é vender. É vender mesmo. Tudo Muito que eu bom. pego, que eu ganho até nas feiras, eu falo assim, vou botar isso na loja para vender, porque eu não vou usar. Deixa eu te fazer uma pergunta. Se você pudesse, do lugar que você está hoje com a cabeça que você está, é claro que a gente é porque a gente passou pelos lugares onde a gente passou. Você falou que não teve oportunidade ou a escolha de ter a instrução e estudo, mas você fez uma faculdade da vida. Tanto é que você é o que você é pelas dificuldades e lutas e vitórias que você conquistou. Se você pudesse, com a cabeça que você tem hoje, dar um conselho para aquele menino de 17 anos que saiu de Jequiri, qual o conselho que você daria para ele, Samuel? Cara, uma das coisas, a gente passa a nossa vida nessa caminhada, eu já até ouvi muitas pessoas falar, eu faria tudo a mesma coisa. Uhum. Eu me arrependo de muita coisa errada que eu fiz, que eu não faria mais, mas daria um conselho para esse garoto. É muita loucura, é muito risco que a gente passa na vida. A gente vê que a gente passa muito por momentos que é muito arriscado. É Deus que livra realmente a gente, né? Mas eu acho que teria que passar por esse caminho mesmo. Sim. Um conselho para ele. O que você falaria para ele? Uma das coisas que ele talvez precisava. O que acontece? Comigo mesmo, eu não sou de ler jornal. Sim. Eu sou de conversar com você e todas as notícias, aquelas de negrito, aquelas mais importantes, você não vai falar, você viu, a gasolina vai subir de novo. Aí Glautinho fala comigo, você viu o que aconteceu com o presidente do STF e tal. Então vai contando. Então essa é a parte. Em vez de eu ler o jornal, eu vou se informar. Eu vou me informando pelas pessoas. Entendi. Então eu acho que deveria estudar. Falei assim, estudar é muito importante para essa pessoa que tá hoje aí a gente sabe da dificuldade que tem, de quem está começando. Acho que primeiro começa estudando. Eu mesmo não tendo estudado, eu paguei faculdade para alguns sobrinhos, algumas pessoas, Legal. Ajudei muito em curso e tal, porque eu sei que é importante, porque eu tive dificuldade em algumas coisas. Mas Legal. Aprendi muito nessa situação que estou falando. Eu sempre, em qualquer conversa, colhendo o que é melhor e aprendendo. Você faz escolha. Você tem que ter um pouquinho de discernimento, porque a gente tem muita oferta do que é ruim. Sim. Né? E falaria que isso aí, trabalhar, a gente nunca pode achar que... Não adianta formar, você ter uma faculdade, que aquilo só está começando. Tem um sobrinho mesmo que pegou e está formando, eu falei com ele, cara, você não fez nada ainda. Isso não vale nada. Começa agora. Pode rasgar isso aí tudo e jogar fora. Se você tem que ser um bom profissional. Isso aí. Em tudo que a gente faz. Então, não cometer aqueles erros, né? Eu não cometeria aqueles erros eu voltando atrás, com a experiência. Legal. Isso Vou deixar
um fato curioso pro finalzinho aqui, meu e dele aqui. Eu vou falar um negócio que vocês vão ficar... Rapaz, vocês vão ficar surpreendidos com o que eu vou dizer aqui. Mas eu vou fazer umas perguntas para você. Eu queria que você fosse objetivo nas respostas agora. Tá certo? Objetivo. Não enrolar mais. Deus. Cara, Deus é uma coisa... Se tem uma coisa que na minha vida, desde que eu aprendi, eu tive momentos na minha vida que, como qualquer jovem, que dá aquela deslizada, aquela patinada, mas sempre me incomodei. E eu sozinho nesse mundo, e só tinha amigos, às vezes, que não era da igreja, e através da minha vida, como você começou quando você me conheceu, você gostava... Eu vou deixar pro final essa. Então deixa você para depois. Então, eu nunca... Sempre me incomodou quando eu não estava debaixo da luz e, tipo assim, tudo que eu fazia de errado. Fazia de errado. Família. Cara, a família foi assim, fui noivo algumas vezes, né? E quando Kátia... Encontrou a mulher certa, Kátia, casou. é assim, eu não sei se eu encontrei, se Deus falou assim, não, essa aqui precisa de você, te botar na linha. Ela não quis ficar noiva comigo, eu já tinha sido 8 vezes, né? Depois de 8 vezes, como é que vai ser noiva? Ela falou assim, não, noivado já não nasceu. Essa é diferente, não tem jeito. E aí, pra mim, foi... Hoje eu vejo assim, o quão importante foi na minha vida, é na minha vida, e a família que me deu, que é tudo de melhor que tem, que agradecer a Deus todo dia e a eles por existir, me sustentar, me ajudar nesse tempo todo. Mais me ajuda que eu ajudo eles. Uma comida que você gosta de comer? Cara, tem algumas coisas que é tipo assim, só eu conheço. Eu gosto muito de torresmo. Meu Deus. Coisa boa. E aprendi quando eu vim logo que eu vim para Cabo Frio, fui com uma galerinha pescar ali na lagoa e pegamos camarão. Cara, aquilo para mim era a melhor coisa do mundo. E camarão gosto frito, ainda até hoje. Frito, e gosto muito. Você vê, lá da roça de Jiquiri, e a melhor comida hoje que eu não abro mão é a comida japonesa. Meu Deus. Eu gosto, e só gosto do que é cru mesmo. É isso aí também. Entendeu? E eu chego assim, se eu chegar no restaurante e tem japonês, eu abro mão de qualquer coisa. Muito bom. Por ela, e gosto muito. Muito bom. Bom, vou contar para vocês aqui a história, né? Tá do meio aqui, vou botar nessa aqui. Vou contar para vocês a história aqui. Eu disse aqui, né, que a gente dividiu um apartamento, a gente morou junto, acho que tinha 19. Uma kitnet, né? Vamos falar apartamento, não. Não valoriza, não valoriza. Vou falar o primeiro nome do apelido. Tinha um apelido no lugar que a gente morava. A gente chamava de cabeça, né? Cabeça. Cabeça de porco. Era um negócio. Enfim, e aí eu não era cristão. Eu estava assim, começando a dar os primeiros passos na fé. Né? Olha a história que o pastor vai contar aqui agora. Eu estava dando os primeiros passos na fé. E Samuel, ele era nascido de lar cristão e tal. Ele sempre ia na igreja, né? E eu comecei a caminhar, comecei a ir lá na igreja que ele fazia parte, né? E aí, só que eu era, na época, realmente pipa voadinha mesmo, né? Garoto querendo novo. Namorar, né? Tava na igreja pra... Não, até antes disso, né, e tal. E aí, as festas da escola, eu levava você. Você lembra disso? Comecei a levar para umas festas, uns negócios, então não vai ter isso, vai ter aquilo. Eu não sei se ele lembra disso. Aí teve um dia que ele me chamou. Que eu comecei a chamar, era festa, e aí tinha festa na Praça São Cristóvão, não sei o quê, e eu perdido, né, com esse negócio, no pecado mesmo. Aí ele falou, rapaz, não tá dando não, o caminho é esse aqui, ó. Aí, o caminho é esse aqui, você tá querendo que eu vá para lá. Então hoje o pastor revelando aí que quase desviou o irmão, nessa época que ele falou, né. O primeiro, um testemunho que eu queria deixar aqui, até para minha vida mesmo, para você que está me vendo e ouvindo aqui, o primeiro referencial, né, que a gente tem, e eu já falei isso algumas vezes publicamente, de dizimista, foi o Samuel. Quando eu via lá aquele envelopezinho pardo da época, que tinha aqueles... né, e como eu falei a história de Jacó há pouco, a gente tem algumas referências, alguns balizadores que a gente vai escolher para a nossa vida. Ele falou... do primeiro dono da empresa que ele trabalhou, que ele olhou as atitudes do cara e ele falou, cara, é legal isso, e tudo aquilo que o cara ensinava de bom, ele fazia. Então, acabou que Deus, ele realmente puxou para o lado de cá, eu não puxei ele para lá e a gente conseguiu caminhar. E depois de muitos anos, hoje a gente está
tá caminhando junto. Bom, a gente está chegando perto do final aqui, Samuca, mas eu queria que você se dirigisse nessa câmera do meio aqui e desse uma palavra para quem está em casa, para esse jovem, para essa jovem que está em casa, assim, que tem sonhos, sabe? E que quando olha para a vida, acha que é tudo impossível, muito difícil de conseguir. E a gente não está falando, obviamente, de sucesso financeiro. A gente está falando de sucesso de vida, de ter uma família, de ter filhos, de confiar num Deus, mesmo que as circunstâncias sejam adversas. O que você poderia assim, deixar de mensagem, de conselho para esse pessoal que está assistindo a gente agora, onde quer que esteja, em qualquer tempo? Cara, uma coisa é certa. Em qualquer coisa que você for fazer, se Deus não estiver em primeiro lugar, eu não sei falar para você. Não sei Incrível. O que dizer. Incrível. E a minha vida, tudo que começou, até eu falo dessa diferença de que muita gente até comenta comigo, não, você é a prova que isso é assim. Eu falei, cara, não se compara a isso. Se você não seguir os mesmos caminhos, se você não tem Deus, nada é garantido. Eu acho que se você errar, mas se tiver Deus em primeiro lugar na sua vida, em tudo que você fez, é como você contar uma verdade e o resultado não ser satisfatório para você. Você tem uma consciência que, pelo menos você falou a verdade, você não tem aquele peso. Então eu digo, Deus tem que estar em primeiro lugar e, cara, trabalhar é tudo que eu aprendi, tudo que eu fiz muito na minha vida é trabalhar. Eu não estudei, e você que tem estudo, saber que você precisa disso, de ter Deus, tem que ter ação, né? Porque coragem, né? Se você não tiver essa ação, essa coragem, você não lutar, muito difícil de alguma coisa acontecer, né? Então, o sucesso, eu acho que eu não sei muito o que dizer. Botar em prática, a gente sabe que nada é muito fácil na vida. Nada vem fácil. Eu não tive herança, não tive, ou seja, tudo é Deus que me deu para administrar, mas eu lutei muito e é aquilo. Eu sempre coloquei ele em primeiro lugar e saber que tudo isso que Rafael disse, que via lá, de tudo isso era semente que estava sendo plantada, e acontece que muitas pessoas foram abençoadas, muitas pessoas estão sendo abençoadas ainda com isso que ele me deu. E muitas vezes a gente quer reter tudo para a gente. Se eu fosse uma pessoa que não fosse abençoar a ninguém, talvez também eu não seria... eu seria uma lagoa, né? Que tudo vou reter para mim e não seria canal. Deus enviou pessoas que estão aí comigo hoje, que me ensina, aprendeu comigo. Pensa que aprendeu, assim como Rafael, o primeiro emprego, eu com certeza aprendi muita coisa com ele, e tem muitas pessoas que estão comigo que eu aprendo muito com elas e são enviados por Deus, então, para me ajudar nessa trajetória. Você sabe, Samuel, eu queria pegar um gancho que você falou. Um dia eu estava ouvindo uma pessoa dizer, ela começou a observar a vida dela, uma família humilde, não tinha posses, os pais não deixaram nada, e a pessoa observou, eu acho que eu li isso num livro, e a gente teceu comentários, acho que no podcast ou em algum lugar sobre isso, e a pessoa observou que tinha pessoas que haviam nascido num berço onde os pais tinham tido muita coisa. E aí, um dia ela chegou e ela perguntou, poxa, mas é justo isso? Fulano, por exemplo, nasceu com um pai que deixou tudo para ele. E meu pai não deixou nada para mim, não deixou dívida, né? E aí a gente estava conversando sobre isso e a gente chegou à conclusão do seguinte, talvez você diga o seguinte, eu nasci num lar onde o meu pai não deixou nada para mim. Mas talvez o pai dessa pessoa fez o que seu pai não fez. Então, a gente talvez não tenha nascido num lar de ouro, mas a gente tem a oportunidade de fazer com que os nossos filhos possam receber aquilo que a gente não teve. Então, a responsabilidade sempre é nossa. Ou a gente vai viver um vitimismo, um coitadismo, ou a gente vai arregaçar as mangas
e decidir ter coragem e fé, porque a vitória no Senhor é garantida, né? Para aquele que persevera, para aquele que acredita e para aquele que realmente tem certeza que ele está no controle de todas as coisas. A gente está chegando no final, você vai se despedir do pessoal. Galtinho, suas considerações finais. Muito legal ver a sua construção, né, da sua história. E a gente percebe que em muitos momentos foi necessário coragem. Sim. E a força o Senhor dava e a força você buscava interiormente. E uma coisa que eu achei muito incrível que você falou é a questão da semente, né? Porque quando a gente lança ela no solo, nós não temos ideia do que ela vai virar. Quando você falou do pastorzão, aí, né, que você foi uma das primeiras referências ali falando de Deus. Eu acredito que naquela época você não imaginava o que Rafael Lemos, né, iria se tornar, o que Deus tinha para ele. Tava ruim, hein? Mas, Tava ruim, irmão. como você falou, você... É porque tem coisa que não dá pra contar aqui, né? E tem Não coisa tem coisa que não dá pra vê, contar, Samuel. você vê o que acontece. Ah, A minha meu. vida, através... Meu Eu Deus do quase céu. perdido, né? Na verdade. É. E através da minha vida... Foi. alcançar ele e ele alcançar tantas pessoas, Meu você vê Deus. o que você pode ser, que você não imagina a potência que tem isso e quantas pessoas é abençoado. E eu encontro até hoje, daquela época que a gente morou junto lá, Foi. de pessoas que era vizinho lá, que falava assim, cara, eu hoje estou na igreja te agradecer que através da sua vida Incrível. que hoje eu tô assim, me converti e tal. Então aquilo para mim que eu achava que não era nada, que minha vida não tinha importância. Então isso é muito, muito legal, muito bacana. Isso aí não tem coisa melhor, mais gratificante. E você vê que porque hoje você quer salvar a vida de alguém ou você quer salvar a alma de alguém, né? Porque a vida passa tão rápido, né? Exatamente. Você vê Glautinho velho, assim. Ainda tô jovem. Tirou a barba pra parecer que é mais jovem. Então, a vida, eu já até conversei com uma pessoa que trabalhava comigo sobre isso, da filha dele que faleceu, e eu acho que é alguma coisa de Deus. Eu tinha chegado de uma viagem de muito tempo, e a filha dele, nesse meio tempo, faleceu, de 7 anos, se eu não me engano. E parece que Deus me conduziu alguma coisa a falar para ele, porque aí conversamos metade de um dia quase, porque a gente não tem muito o que falar, e eu falava com ele. Aí ele falou assim, através de tudo isso, trouxe mais união da minha família, minha esposa, que já estava abrindo e tal. Falei com ele, cara, posso te dizer uma coisa? Deus, a gente não entende, a vida não é tão importante quanto a vida depois. Essa vida aqui, ela chega a 70, 80, 100 anos no máximo, mas e a vida eterna? Você estava perdido, de repente ele estava desviado e tal, a família toda perdida, né? Falou, quem sabe Deus quer que vocês vivem a família toda junto na glória. Então você vê a diferença que traz. Você viver aqui, às vezes ela poderia estar viva e você ir para o inferno, vocês todos para o inferno. E ela, de repente, uma garotinha nova, que através da vida dela salva a vida da família toda para estar junto na glória. Muito bom. Deus usa a gente nos detalhes. A gente está chegando no final. Você que acompanhou a gente até aqui, nosso muito obrigado pela sua companhia. O desejo do meu coração é que essa história de vida ela inspire você a ter fé, a ter força e a ter coragem. Seja forte e corajoso. Como eu sempre digo, existe algo que você sempre vai precisar ter que Deus não vai dar para você, porque Ele já colocou dentro de você. Coragem. Ele disse em Josué no capítulo 2, seja forte e corajoso. E se você quer adquirir, Samuel, você vai levar, essa que está aqui na mesa é sua. Se você quer conseguir comprar ou ganhar uma caneca como essa, como é que faz, Galtinho? Para ter uma caneca, o pessoal que está querendo aí, ó. Deixa eu colocar aqui para vocês. Nós lançamos aqui recentemente na nossa igreja uma C-Store, né? Então, a gente tem, dentre outros materiais, nós temos essa caneca. Isso aí. E também fazer um convite para a galera tomar um café aqui. Isso, na nossa cafeteria. Né? Conhecer aqui nossa estrutura. Incrível. A gente tem um ambiente aqui muito familiar, uma escola de música, né, que hoje é uma referência na cidade. Sim. E estamos aí de portas abertas para receber. Vai começar o jiu-jitsu agora, faz logo Isso, estamos aí com projetos de jiu-jitsu. Muito legal. Temos aí um professor muito legal, renomado. Maravilha. Então, querendo mais informações, nos siga nas nossas mídias sociais. Isso aí. Sem Cabo Frio, lá no Instagram, no Facebook. E a nossa secretaria de segunda a sexta,
está aqui disponível para qualquer Maravilha. dúvida. Muito bom. Samuca, suas considerações finais. Muito obrigado pela sua companhia, por compartilhar um pouco dessa história de vida, que não é uma história só de vitórias, mas que é a história que constrói. Vencedores são aqueles que conseguem perseverar e vencer as dores, né? Suas considerações aí finais aí. Eu tenho que agradecer muito a Deus por ter me trazido até aqui e espero que seja proveitoso para alguém, assim como algumas vezes da minha vida que passou e muitas pessoas viu algo bom e trouxe para a vida e ajudou em alguma coisa. Eu não sou muito de aparecer assim não é a minha mesmo, eu não sou muito bom de falar, não tenho... Mas fala pra caramba, meu irmão. Falo muito, mas não sou A disputa foi feia aqui mesmo, meu Deus. Mas, como eu disse no primeiro momento com o Rafael, com o pastor Rafael, é que se é para contribuir alguma coisa com a vida de alguém, eu estou disposto a contribuir. A gente sabe que aquilo que você tem que fazer, Deus não vai fazer mesmo. Deus pode, mas não vai fazer. Muito bom. Aquilo que é para o homem fazer, Deus é o Deus do impossível, porque o possível é contigo mesmo. Valeu? Muito bom. A gente fica por aqui em mais um podcast Ser Forte e Corajoso e que você possa se deliciar aí dessa história de vida, que ela possa gerar em você expectativas para que Deus possa fazer com que você viva suas próprias experiências. Compartilhe se você gostou, se edificou a sua vida. Curta, deixe aqui os seus comentários. Seja forte e corajoso. Valeu!